queda do Muro de Berlim em 1989 e o colapso da União Soviética em 1991 foram os marcos do fim da experiência de um projeto global de enfrentamento ao capitalismo. A crise da experiência do socialismo real do leste europeu teve imensa repercussão não apenas para as ideias e práticas dos partidos comunistas do mundo, pois abalou também, e de fato, todas as vertentes do campo político da esquerda no mundo. A passagem do período histórico de bipolaridade mundial, opondo União Soviética aos Estados Unidos, para a da hegemonia unipolar norte-americana, teve reflexões imediatas na América Latina, como região de influência imperialista direta dos Estados Unidos. Olha, nenhum setor da esquerda do continente deixou de ser afetado por essa transformação no plano internacional, que se deu paralelamente ao esgotamento do estado de bem-estar social europeu e sua substituição pelo neoliberalismo. O golpe mais duro para a esquerda, especialmente para os partidos comunistas, veio com a perda da referência histórica e ideológica, a desagregação da União Soviética e do campo socialista. Em todo o mundo, ela foi obrigada a enfrentar a tese da irreversibilidade da vitória política e ideológica do capitalismo, diante do que teria sido um fracasso do socialismo em escala histórica. O argumento que havia jogado favoravelmente aos partidos comunistas, o de que o mundo avançaria irreversivelmente para o socialismo, adquiriu direção inversa. Vários partidos comunistas desapareceram ou mudaram de nome. Os partidos comunistas do continente foram fortemente golpeados pela derrota do governo de Allende no Chile e pela ação da repressão na luta contra as ditaduras militares. Perderam quadros e forças políticas com suas divisões internas. A crise do socialismo real gerou a tendência ao abandono do nome comunista, além de dificultar ainda mais o diálogo com as novas gerações. À medida que as forças social-democratas e nacionalistas aderiram ao neoliberalismo, contribuíam para isolar ainda mais os partidos comunistas, que deixaram de ser uma corrente com influência no continente. Por outro lado, o desaparecimento do campo socialista, ao que se havia integrado, atingiu duramente Cuba, que perdeu não somente o fornecimento de petróleo soviético, como o mercado fundamental para a exportação de seus principais produtos. O marco geral do planejamento socialista a que Cuba estava integrada desapareceu bruscamente. Em um mundo dominado pelo liberalismo econômico e por regimes de direita, Cuba foi obrigada a sobreviver isolada ainda mais do que o que já era. Como consequência, a economia do país entrou em grave retrocesso, desembocando em sua maior crise desde o início do processo revolucionário, em 1959. A sobrevivência da Revolução Cubana foi o resultado de uma resistência heróica do povo cubano, mas as medidas necessárias para isso: legalização do mercado do dólar, autorização para o exercício privado de profissões antes reservada à esfera pública, extensão de investimentos mistos com capitais externos, introduziram níveis de desigualdade antes inexistentes na ilha. Se a via cubana, como estratégia de luta pelo poder, já havia deixado de ser referência dominante na esquerda latino-americana, com o desaparecimento da União Soviética e as dificuldades que o regime cubano passou a enfrentar, o próprio modelo de construção do socialismo, e inclusive a própria viabilidade do socialismo, começou a ser questionada na esquerda latino-americana. A transição para o novo período no plano internacional, com a passagem à hegemonia neoliberal, teve também como consequência a adesão, primeiro de forças nacionalistas, depois de sociais-democratas, ao novo modelo. A implementação de políticas neoliberais ocorreu simultaneamente na Argentina e no México, exatamente os países que haviam tido as forças nacionalistas mais importantes do continente. Na Argentina, os governos de Carlos Menem, entre 1989 e 1999, levaram o peronismo a ser o agente da implantação da modalidade mais radical do neoliberalismo na América Latina, com privatizações de todo o patrimônio público da Argentina, inclusive a sua petrolífera, e a decretação da paridade entre o dólar e o peso. Aliando-se ao governo de Menem, a estrutura sindical peronista abandonou o campo da esquerda, que ficou praticamente deserto. A ausência de resistência facilitou a realização do projeto neoliberal daquele país. Assumindo em oposição a Menem, mas dentro do peronismo, Néstor Kirchner, apesar de adotar uma política de reestruturação da dívida externa, um tema caro à esquerda do continente, e outras medidas de resistência ao capital financeiro, não sairia do modelo neoliberal em seus fundamentos centrais. Na Venezuela, Carlos Andrés Pérez, do Partido Ação Democrática,
de orientação social-democrata, que já governara nos anos de 1970, conseguiu eleger-se de novo em 1989, para imediatamente decretar um duro pacote de ajuste neoliberal, o que gerou forte reação popular, conhecida como Caracaço. Mas, mesmo assim, manteve sua adesão ao neoliberalismo. No Brasil, foi o Partido da Social-Democracia Brasileira, o PSDB, nos dois governos de Fernando Henrique Cardoso, entre 94 e 2002, o agente da implantação neoliberal e sistemática do neoliberalismo. Posteriormente, o Brasil, com o Partido dos Trabalhadores, e o Uruguai, com a Frente Ampla, procuraram capitalizar o descontentamento com os governos neoliberais, embora essas duas formações políticas sejam diferentes e, apesar do esgotamento do modelo neoliberal, tanto Luiz Inácio Lula da Silva quanto Tabarés Vázquez, com pequenos reajustes, limitaram-se a dar continuidade às políticas econômicas herdadas dos seus antecessores e adversários. A luta contra o neoliberalismo e pela implantação de um modelo pós-neoliberal, que era o projeto característico da esquerda, sofreu duros golpes. A diferença dos governos eleitos com promessas antineoliberais, especialmente o de Lula, mas também o de Kirchner na Argentina, ocorreu no plano da política externa e na adoção de algumas modalidades e políticas sociais que, no entanto, não ultrapassaram os marcos da prioridade do ajuste fiscal imposto pelo neoliberalismo. A política internacional do Brasil, tendo a Argentina como seu parceiro direto, mas contando também com a Venezuela e Cuba, entre outros governos do continente, além da China e África do Sul e Índia, em escala mundial, tem gerado espaço de integração e de aliança internacional. A esquerda latino-americana ganhou contornos mais definidos nos primeiros anos do século XXI. Esse perfil foi moldado na luta contra os governos neoliberais e na construção de alternativas de superação do modelo neoliberal. O processo se inicia com a eleição de Hugo Chávez em 1998 na Venezuela e avança com a eleição de Lula em 2002 no Brasil, de Néstor Kirchner em 2003 na Argentina, de Tabarés Vázquez em 2004 no Uruguai, até chegar às eleições de Evo Morales em 2005 na Bolívia e, no ano seguinte, de Rafael Correa no Equador. Em comum, tais governos colocaram em prática os programas antineoliberais, definindo a vertente mais marcante da esquerda latino-americana no novo século. Comandados por Partido de Esquerdas, Partido Socialistas Unificado da Venezuela, Partido dos Trabalhadores no Brasil, Frente para a Vitória na Argentina, Frente Ampla no Uruguai, Movimento ao Socialismo, MAS, na Bolívia e Aliança País, no Equador, partilham as seguintes características: opção pelas políticas sociais em vez dos ajustes fiscais, prioridade aos processos de integração regional e dos intercâmbios Sul-Sul, em detrimento dos tratados de livre comércio com os Estados Unidos, e o resgate do papel ativo do Estado na economia e no plano social, no lugar do predomínio do mercado e da concepção do Estado mínimo, que marcam o neoliberalismo. O receituário progressista permitiu que esse conjunto de nações diminuíssem significativamente a desigualdade e a pobreza, características marcantes do continente, mesmo em meio à recessão mundial, iniciada em 2008. A aprovação veio pelas urnas, com a reeleição dos presidentes de esquerda ou então com a eleição de seus indicados, estabelecendo uma continuidade de poder recorde em períodos democráticos na região. Porém, dentro do conjunto de governos progressistas, há nuances. Pode-se dizer que existe um grupo mais moderado antineoliberal, composto por Brasil, Argentina e Uruguai, e um grupo que pretende ser, ou que pretendia ser, além de antineoliberal, anticapitalista, composto por Venezuela, Bolívia e Equador. Outros países do continente seguem dirigidos por partido de esquerda ou do campo progressista. É o caso de Cuba, pelo Partido Comunista de Cuba, de El Salvador, pela Frente Farabundo Martí para a Libertação Nacional, e da Nicarágua, pela Frente Sandinista. No México, o Partido da Revolução Democrática se dividiu, dando origem ao Morena, o Movimento de Regeneração Nacional, sob a liderança de Andrés Manuel López Obrador. E na Colômbia, o futuro da esquerda está nas negociações, ou esteve nas negociações de paz, entre o governo e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, a FARC, o que pode mudar significativamente o cenário político do país dos últimos 50 anos, em especial com envolvimento nas negociações do também guerrilheiro Exército de Libertação Nacional. Dessa forma, a luta armada deixaria de existir no continente depois de mais de meio século.